O inimigo queria que você nunca tivesse conhecido a verdade. O inimigo queria que você nunca tivesse saído da terra da impiedade. Mas já que você saiu, ele vai fazer de tudo para parar a tua caminhada. Nunca esqueça disso. Ele queria que você nunca tivesse conhecido a verdade. Mas já que você conheceu, ele vai fazer de tudo para parar a tua caminhada. Terceira lição. Veja. A Bíblia não deixa claro por que o pai de Abraão parou em Harã. Nós não sabemos exatamente por que ele parou em Harã. Mas é no mínimo curioso que o nome da cidade que ele parou e morreu seja o nome do filho dele que ele perdeu em Ur dos Caldeus. É no mínimo curioso que aquela terra que tinha o mesmo nome do filho dele, que lembrava todo o tempo da perda do filho, é no mínimo curioso que o lugar que lembrava a dor do pai de Abraão foi o lugar que ele parou a caminhada. E sabe, muitos de nós já fomos feridos em algum momento. Talvez você já tenha sido traído, talvez você tenha mágoas muito grandes da tua infância, dores que você carrega da tua infância, e talvez você não está avançando, porque você está permitindo que o lugar da tua dor seja a tua sepultura. Essa é a história do pai de Abraão. O lugar que lembrava a sua dor se tornou a sua sepultura. Não importa, biblicamente, não importa a dor que você carrega, Deus pode te libertar da dor do passado para te fazer avançar para o futuro. Há muitos casamentos que não avançam, porque existem mulheres que ainda trazem na cabeça a dor da traição do pai com a sua mãe. E elas não conseguem avançar no próprio casamento porque nunca se libertaram da dor do passado. E estão fazendo da dor do passado a sepultura do casamento presente. Há muitos homens que nunca conseguem avançar no casamento que têm, porque trazem na cabeça a lembrança de um pai adúltero, de um pai mau, de um pai que foi um esposo adúltero, que traía, e ele ainda está carregando hoje, no casamento de hoje, a dor e a maldição de uma lembrança do passado. E tem muita gente fazendo com que o lugar da sua dor se torne a sua sepultura. E o que Deus está dizendo através da história de Abraão é: você não precisa morrer no lugar da tua dor, porque Deus pode te curar da tua dor. Biblicamente você não é vítima do passado, porque Deus pode te libertar da dor do passado e te fazer avançar. Abraão teve um bisneto chamado José. Uma das pessoas na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que tinha mais equilíbrio emocional era José. José foi traído por seus irmãos. Imagina você ter 11 irmãos, e dos 11 irmãos, 10, com exceção do mais novo que não estava na cena, dos 11 irmãos, 10 quererem você morto. E como eles não tiveram muita coragem de te matar, eles venderam você como escravo, que eu acho que naquela época era pior do que matar. Era preferível que eles tivessem matado do que enviado José como escravo, porque naquela época a escravidão era pior que a morte, em vários sentidos. E eles venderam José, eles traíram José, venderam José como escravo. José vai para o Egito, e aí quando ele tem filhos, ele coloca 2 nomes, um em cada filho. O nome do primeiro filho era Manassés. A palavra Manassés vem da palavra esquecer. E ele disse assim: o significado do nome do meu filho é: Deus me fez esquecer a dor do meu passado. Como assim Deus fez esquecer? Será que Deus deu uma pancada na cabeça de José e ele teve amnésia? Não. Não é que José apagou, é que José disse assim: eu não vou ficar preso à dor do passado, porque Deus tem um futuro para mim. Então quando ele colocou o nome do filho de Manassés, o que ele estava dizendo era: Deus está me libertando da dor do meu passado, porque se eu não libertar da dor do passado, eu não vou ter futuro. Se eu morrer na terra da minha dor, vai ser a minha sepultura, e eu não quero isso. Segundo filho, ele disse: eu vou dar o nome do filho de Efraim, que significa prosperidade. Ele disse: eu dei esse nome para o meu filho, porque Deus me fez prosperar na terra da minha dor. Não é que Deus fez com que ele não tivesse mais nenhuma lembrança, é que ele disse assim: eu posso avançar, mesmo apesar de toda a dor que eu carrego. Então você não precisa ficar preso à dor do passado, porque Deus tem um futuro para você.
Eu não sei se você foi traído, se você foi duramente magoado na tua infância, mas o que Deus está dizendo para você hoje através dessa história é: não deixe que o lugar da sua dor seja a sua sepultura, avance. Uma outra lição linda dessa história, que me marca profundamente, é que quando o pai de Abraão morreu em Canaã, nós lemos no livro de Atos, que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, teu pai parou em Harã e morreu em Harã, mas você não é de Harã, você tem que ir para onde? Você tem que chegar mais longe do que o seu pai. Gente, isso aqui fala tão profundamente ao meu coração, mas tão profundamente. Os pais da minha família, eles são pais agressivos. É muito comum na minha família pais agressivos. E sabe como eu sou? Eu sou igualzinho a eles. Aí um dia eu aceitei Jesus Cristo. Aí Jesus disse assim: você tem que chegar mais longe do que o teu pai. Os pais da tua família pararam em Harã, uma terra de agressividade, mas você não pode parar em Harã, você tem que ser um pai bondoso. E outro dia eu estava dizendo hoje de manhã, que eu estava brincando de boneca com minha filha, e eu dizendo: meu Deus, Deus seja louvado, porque eu estou chegando mais longe do que os pais da minha família. Muita gente da minha família termina em divórcio, muita gente. E louvado seja Deus, esse ano eu completei 19 anos de casado. Mas não é porque eu sei ficar casado, é porque quando eu aceitei Jesus, Jesus disse assim: eu posso fazer você chegar mais longe do que os casais da tua família. O pessoal da tua família está parando em Harã, mas eu quero que você vá para onde? Para Canaã. Chegue mais longe do que o seu pai. Chegue mais longe do que o seu pai. Se você foi criado por um pai que não tinha vida espiritual, se você viveu numa casa que não tinha culto, chegue mais longe do que seu pai, tenha vida espiritual e faça culto na sua casa. Se você foi criado por um pai que tinha um vício, Deus está dizendo assim: você não precisa parar onde teu pai parou. Teu pai parou na terra do vício, você pode ir para a terra de Canaã. O chamado de Deus para mim e para você é: avance. Não parem em Ur dos Caldeus, não parem em Harã, porque você é de Canaã. E vocês não fazem ideia de como eu agradeço a Deus, porque eu coloquei na minha cabeça que biblicamente não existe lógica de dizer assim: não, mas eu sou assim porque meu pai é assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu nasci assim. Tem razão. É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo. Quando a Bíblia diz que você tem que nascer de novo, a Bíblia está dizendo: eu tenho um recomeço para você. Teu pai foi infiel à sua mãe, você tem que chegar mais longe do que o seu pai e ser fiel à sua esposa. O teu pai foi agressivo, você tem que chegar mais longe do que seu pai e ser amável, ser bondoso. E na prática, gente, é difícil quebrar esse ciclo. É mais fácil repetir os erros do passado e morrer exatamente onde o seu pai morreu, como agressivo, como adúltero, como traidor, como frio espiritualmente. E o que essa história está nos dizendo é: você não precisa parar onde teu pai parou. Teu pai parou em Harã, teu pai morreu em Harã, mas você pode ir para Canaã. Eu quero convidar você essa noite a dizer: Santo Deus, é isso que eu quero. Eu tenho no meu passado algumas marcas que ainda me doem hoje. Eu tenho no meu passado algumas lembranças que me tiram as forças. Mas eu não quero que a terra da minha dor seja a minha sepultura, e eu quero ir mais longe do que o meu pai chegou. Meu pai parou em Harã, mas eu quero ir para Canaã.